Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, para dar sequência ao estudo das áreas, né, que é o que a gente vem estudando até aqui. E na aula passada, eu expliquei para vocês, a questão do comprimento da circunferência, e eu expliquei também que era introdutório. A gente estava estudando o comprimento de uma circunferência, além daqueles conceitos sobre circunferência, para que a gente pudesse entender melhor, compreender com propriedade o cálculo da área de regiões circulares. A equação para calcular a área de um círculo é muito simples, como a gente vai poder perceber, mas é importante que vocês compreendam de onde sai cada termo desta equação. Ok? Então, na aula de hoje, será uma aula rápida, nós iremos, então, aprender de onde vem e como utilizar a equação para cálculo da área de regiões circulares. Então, vamos lá, né? Então, eu quero aprender como calcular a área de regiões circulares. Então, a gente vai começar com a dedução da fórmula, ou seja, entendendo de onde vem a fórmula que me permite calcular a área de uma região circular, ok? Então, primeiramente, eu coloco aqui na tela um círculo, como vocês podem observar. Pelo que a gente já viu na última aula, nós podemos afirmar que esta linha aqui, o contorno deste círculo, é a circunferência, é o comprimento da circunferência, que a gente calcula usando a fórmula 2π vezes o raio. E sabemos também que a distância que vai do centro da circunferência até a borda é o raio. Tá? Então, como é que a gente vai, a partir dessas informações, como é que a gente vai chegar na equação que calcula a área a área do círculo, aliás, a área da circunferência não. Eu expliquei que não existe área de circunferência, né? Existe só comprimento. Então, como calcular a área do círculo? Então, o raciocínio é o seguinte, pessoal. Pensemos neste círculo e vamos imaginar que a gente vai fatiar este círculo em fatias, como se fosse cortando uma pizza, mas com fatias muito pequenas, muito estreitas. Então, a gente pode fatiar este círculo, tá? Cortar ele todinho e depois remontar essas fatias. Remontar desta maneira aqui, ó, tá? Remontar deste jeito aqui. Claro que aqui é como se fosse menor as fatias, mas a ideia é a mesma. Então, eu fatiei o círculo em várias fatias, quanto menores, melhor. Depois eu pego essas fatias e junto assim, ó, a metade delas fica com a ponta para cima e metade delas com a ponta para baixo, tá? Então eu obtenho este desenho aqui. Ora, neste desenho aqui, que é formado pelas fatias do círculo, eu posso afirmar o seguinte: primeiro, que o comprimento daqui para cá é π vezes o raio. E lá em cima também é π vezes o raio. Por que, professor? Você pergunta. Ora, veja que esta linha aqui embaixo e esta linha aqui em cima correspondem ao comprimento da circunferência. De novo, este comprimento mais este comprimento aqui, ó, é este contorno aqui esticado, né? Como é este contorno? Quanto é que mede este contorno? Ele mede 2πr. Mas como metade ficou em cima e metade embaixo, quer dizer que o 2πr foi dividido para 2, foi dividido em duas partes. Portanto, embaixo ficou πr e lá em cima também ficou πr. E eu posso afirmar que esta altura corresponde ao raio da circunferência. Veja,
né? Apesar de aqui estar um pouco curvo, mas, como eu falei para vocês, a gente fatia isso aqui em partes bem pequenas. Esta altura aqui corresponde a quem? Corresponde ao raio. Né? Se você pega aqui o comprimentozinho da fatia, o comprimento da fatia é o raio. Esta figura se assemelha, se aproxima de um retângulo. Tá? Aqui as fatias não estão muito pequenas, ela é um paralelogramo, mas se eu fatiar em fatias muito pequenas, esta figura aqui será um retângulo, ou seja, eu vou obter um retângulo. Retomando o raciocínio, se eu pegar as fatias que compõem este círculo e montar desta maneira, a figura que eu obtenho é uma figura retangular, ou muito próxima, muito próxima de um retângulo. Onde a base do retângulo será πr, eu já expliquei por que é πr, e a altura do retângulo será r. Ora, como é que a gente calcula a área da região circular, da região retangular? A área de um retângulo, a gente aprendeu lá na primeira aula, que é a base multiplicada pela altura. Portanto, a área deste retângulo será πr, que é a base, multiplicada pela altura, que é o raio. Tá? Então, isso fica assim, ó. A área dessa região retangular será a base vezes a altura. Quem é a base? πr. Quem é a altura? É r. Então, a área é πr vezes r. Portanto, a área será πr vezes r, r ao quadrado. Mas esta área aqui, estas fatias que estão compondo este retângulo, na verdade, são as fatias que compõem o círculo. Então, a área calculada por πr ao quadrado, que é esta área aqui, na verdade, é a área do círculo. Vamos lembrar, essas fatias aqui são as fatias que compõem o círculo. Portanto, caros alunos, a fórmula matemática, agora deduzida, para que a gente calcule a área de um círculo é esta aqui. Π vezes o raio elevado ao quadrado. Muito simples, né? O trabalho é só a gente fazer a dedução. Lógico que vocês não precisam decorar essa demonstração, tá? Eu estou fazendo isso apenas para que vocês compreendam de onde saiu cada coisa, tá? Mas o importante, a partir de agora, é você saber que, para calcularmos a área de uma região circular, eu só preciso saber o comprimento do raio. Colocar na fórmula e calcular, porque a área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, é muito simples. Vamos então aplicar isso em alguns exemplos. Calcule a área do círculo abaixo. Então, aqui eu tenho um círculo, o raio mede 5 centímetros, e eu quero saber qual é a área desta região aqui. Aí é só a gente lançar mão da equação. A equação me diz que a área de um círculo é πr ao quadrado. Vamos substituir. A área é igual ao valor de π, aproximadamente 3,14, vezes, quem é o raio? O raio é 5, então 5 ao quadrado. Continuando, a área igual a 3,14 vezes, quanto é 5 ao quadrado? É 25. E aí você multiplica 3,14 por 25 e chega no valor de 78,5 centímetros quadrados, né? Vamos lembrar que nós estamos novamente calculando área. Então, minha medida está em centímetro, então minha área será centímetros quadrados. Bem simples, não é? Só mais um exemplo, porque vai ter alguma coisa parecida com o exercício. No exemplo 2, pede para que a gente calcule a área da coroa circular abaixo. Isso aqui é um exemplozinho recorrente, é um problema recorrente na matemática, no estudo das figuras circulares. A coroa circular é isto aqui que está marcado de azul. E aí, como vocês podem perceber, eu tenho aqui dois círculos. Né? A coroa circular, na verdade, ela é formada pelo círculo
maior, que tem um raio de 7 metros, e o círculo menor, que tem um raio de 4 metros. Então, calcular a área da coroa é calcular esta área aqui, ó. Qual é a área dessa parte colorida da figura? Tá? Então, é só a gente usar um pouquinho o nosso raciocínio aritmético para saber o seguinte. Eu tenho dois círculos, um com raio 7, outro com raio 4. Para a gente saber esta área em azul, basta eu calcular a área do círculo maior, que vai englobar tudo, a parte azul e a parte branca. Depois, calcular a área da parte branca, que é o círculo menor, e fazer a diferença entre eles. Ou seja, a área do círculo maior menos a área do círculo menor vai me dar a área da coroa, tá? Da coroa circular. Então, como é que fica isso na equação? Fica assim. Olha como eu escrevi aqui, preste bem atenção. A área da coroa vai ser a área do círculo maior. Como é a área do círculo maior? Π vezes o raio maior ao quadrado. Certo? A área do círculo maior será π vezes o raio maior ao quadrado. Vou ter aqui os raios diferentes para você fazer a associação. E a área do círculo menor será π vezes o raio menor ao quadrado. Eu vou repetir aqui para tentar ser mais claro. A área da região colorida de azul, que a gente chama de coroa circular, será a área do círculo maior, que eu calculo pela fórmula da área do círculo, só que usando o raio maior, menos a área do círculo menor, que eu calculo usando a fórmula do círculo, a fórmula da área do círculo, só que usando o raio, o R minúsculo aqui, para indicar que é o raio menor. Em frente, eu posso melhorar essa fórmula. Como este π ele é termo comum, eu posso colocá-lo em evidência, que multiplica o que sobrou. Sobrou R ao quadrado, R ao quadrado, menos R ao quadrado. Então, agora é só substituir. A área da região colorida, a área da coroa, será π vezes. Quanto é o raio maior? É 7. Então, 7 ao quadrado, menos. Quem é o raio menor? É 4. 4 ao quadrado. Continuando, eu vou ter que a área vai ser π vezes 7 ao quadrado, 49, 4 ao quadrado, 16. Portanto, a área será 49 menos 16 é 33. Então, 33 vezes o π. Então, minha área é 33π metros quadrados. Já estaria respondido. Mas, se eu quiser também, eu posso substituir o π por 3,14. Se eu substituir o π por 3,14 e fizer 33 vezes 3,14, eu vou ter 103,62 metros quadrados. Ambas as respostas estão corretas. Eu já mencionei quando é que deve ou não trocar o π por 3,14, na aula passada. Então, tá aí a resposta. Se você achou assim meio complicada essa questão desta forma, que seria a forma para calcular a área da coroa, você também pode fazer cálculos separados. Você pode calcular a área do círculo maior primeiro, separadamente, depois calcular a área do círculo menor, também separadamente, e finalmente faz a diferença entre a área do círculo maior e a área do círculo menor, e você vai chegar no mesmo resultado. Né? Não tem problema com relação a isso. Então, essa foi a parte introdutória da área do círculo. Né? A gente vai passar uns exercíciozinhos depois, um pouco mais bem elaborados, mas por enquanto é só. Vai ter um exercício para vocês resolverem lá no grupo, tá? 2 questões apenas, que vocês vão facilmente resolver, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem a área da região circular, que é a última área que a gente estuda nesse estudo de áreas que estamos fazendo. Ok? Então, um abraço para vocês e até a próxima.